TV Metropolitano, onde nossa gente é destaque. Muito boa tarde, meus amigos. Estamos chegando com o nosso Metrô Esportivo, como sempre, às 13 horas, falando sobre futebol, futebol brasileiro, futebol nacional, futebol internacional, o futebol potiguar e também o internacional. Pois é, hoje, segunda-feira, 9 de dezembro, já temos campeão da Série A. E que campeão, hein? O Botafogo de Futebol e Regatas conquistou o Campeonato Brasileiro da Série A. O seu tricampeonato, né? O Botafogo já tinha sido campeão 2 vezes, agora foi pela terceira, a última vez em 95. Detalhe, Botafogo se junta a Flamengo e Santos. São os 3 únicos clubes que conseguiram conquistar a Série A e Libertadores da América no mesmo ano. O Santos em 62, o Flamengo em 2019 e agora o Botafogo de Futebol e Regatas em 2024. 29 anos depois, o Botafogo conquista novamente o título. Ficou em boas mãos, eu vou dizer de novo isso. O Botafogo foi merecedor desse título, indiscutivelmente joga hoje o melhor futebol brasileiro, melhor futebol no Campeonato Brasileiro, junto com o Flamengo, são as 2 melhores equipes, são os 2 melhores elencos. O Botafogo vive o melhor momento, inclusive. Tivemos ontem também a queda para a Série B do Atlético Paranaense, uma surpresa para mim. Eu conheço e falo com propriedade a estrutura do Atlético, o CT do Atlético, é uma coisa de clube internacional, de clube europeu. Fica difícil você entender como é que um Atlético cai, mas às vezes é gestão, é planejamento, é a falta de como fazer a coisa certa. O Atlético, segundo informações, tinha 100 milhões em caixa, mas o Petralha resolveu não gastar, apostar no que tinha e se deu mal. Muito ruim, muito difícil. O Fluminense, no poder de superação, venceu quando ninguém imaginava. Venceu o Palmeiras, lá no Parque, lá no Aliança Parque, por 1-0. Mesmo que tivesse perdido, estaria garantido, porque o Atlético Paranaense perdeu para o Atlético Mineiro. A Vasco da Gama venceu, conseguiu uma Sul-Americana. O Cruzeiro, mesmo vencendo, não chegou a Libertadores. Quem chega é o Bahia, porque o Bahia venceu o Atlético Goianiense por 2-0. O Cruzeiro venceu o Juventude, mas vai para a Sul-Americana junto com o Vasco da Gama. Fortaleza, que campanha! 4º colocado no Campeonato Brasileiro da Série A. Jamais, em toda a história de pontos corridos do Campeonato Brasileiro, um clube nordestino fez tão bonito como o Fortaleza fez. Muito bonita mesmo a história, a trajetória do Fortaleza nesse ano de 2024. Mas quem está comigo hoje aqui é o Ricardo Fonseca, o Ricardo Batata. E vamos começar perguntando o seguinte: Ricardo, boa tarde. Título da Série A ficou em boas mãos com o Botafogo? Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Pedro Neto. Boa tarde, Anselmo. Boa tarde, amigos ouvintes da Metropolitano. Pedro Neto, o Botafogo foi simplesmente o time mais assertivo, mais concatenado, mais tudo, mediante a sua SAF. E o John Testor, que nos bastidores também é muito bom, o time, de forma correta, pertinente, foi campeão da Libertadores e campeão do Campeonato Brasileiro. Afinal, a estrela solitária fez brilhar a sua pujança. Verdade. Ricardo, e o Grêmio, hein? Tomou 3-0 do Corinthians dentro de casa. Corinthians que venceu 9 partidas consecutivas. Somente 2 outros clubes no futebol brasileiro tinham vencido 9 partidas consecutivas. O Internacional em 2020 e o Atlético Mineiro em 2021. E agora o Corinthians em 2024, que vence 9 partidas consecutivas. Sem dúvida nenhuma, Ricardo, um marco na história do Corinthians, né? Agora, Pedro Neto, o que joga aquele Memphis Depay é brincadeira, viu? Joga muito. O cara lança, chuta, passa, cabeceia. Ele é o cérebro do time. Memphis Depay está para o Corinthians, assim como o Suárez está para o Grêmio o ano passado. Só que ele veio muito tarde para o Corinthians. Se tivesse vindo no início, ele e
e um jogador de meio de campo argentino resolveram os problemas do Corinthians. Tem um peruano que joga uma barbaridade. Carilho. Peruano é o Carilho. O Carilho. Joga uma barbaridade também. Nunca tinha visto tão bom jogador. Eles deviam de procurar o futebol peruano mais vezes, viu? Então, Pedro Neto, o Corinthians surpreendeu e, no final da competição, junto com o Botafogo, foram as melhores equipes. É verdade, muito legal, muito interessante. O time do Corinthians deu liga nesse final agora, deu tudo certinho. Ricardo, vamos lá. E o Fluminense, hein, cara? Se salvou na última partida, na última rodada, vencendo o Palmeiras. Te surpreendeu a vitória do Fluminense? Pedro Neto, a gente tem que aí, se valer o famoso jargão. Peso na camisa, mística da camisa, porque eram os mesmos jogadores que vinham mal, mas na hora H, então a camisa tricolor, sou tricolor de coração, pesou e decidiu que, sinceramente, tu já pensou a confusão que ia dar o Fluminense descendo com essas duas cadeias de transmissão de jogos juntas de clubes? Já pensou o problema e o embrólio financeiro que ia ser? É verdade, bem complicado. Ricardo, vamos dar uma passeada por todos os jogos. E o Vasco venceu quando não precisava, né? Venceu 2-1 Cuiabá, mas eu sempre tenho batido nessa tecla. Terminou muito bem. Para quem imaginava o Vascaíno, que eu imaginava que caísse, terminou na 10ª colocação e conseguiu uma vaga na Sul-Americana, né, Ricardo? Eu achava que no ano que vem eles iam disputar só a competição de remo. É clube de regatas Vasco da Gama, mas não. Deram uma melhoradinha e se classificaram para a Sul-Americana. Pelo menos, né, Pedro? É verdade. Ricardo, o Bahia venceu o Atlético Goianiense dentro de casa e com este resultado chega a Libertadores. Foi justo o Bahia chegar à Libertadores, Ricardo? É um orgulho para todos nós que moramos no Nordeste. Não sei se você se lembra, em 1959, o Bahia foi campeão da Taça Brasil. Venceu o Santos. Em 1980 e... me ajuda aí, Pedro, 87, 88, foi campeão brasileiro. Venceu o Internacional. Então o Bahia, a nível brasileiro, é um time grande e cresceu muito mais com a sua SAF. Então, está de parabéns o Nordeste. 2 da Libertadores. Agora eu não sei, Ricardo, se o Rogério Ceni continua, viu? Porque o Bahia chegou a liderar a Série A e quase não consegue chegar a Libertadores da América, viu? O Rogério Ceni vem sendo muito contestado lá no Bahia, amigo. Rogério Ceni é um Renato Portaluppi da vida. É outro chato de galocha que se acha acima da média. Tudo que ele faz está certo, nada que ele faz está errado. Então o Bahia padeceu sob o comando dele. Se eu fosse lá saco do Bahia, mandava ele para a Cucuída das Palomas. Vamos lá. Andando ainda por esses jogos, né, do futebol brasileiro, nós tivemos o Botafogo vencendo o São Paulo por 2-1, se tornando campeão. Foi um jogo, Ricardo, eu considero um jogo, digamos, insosso, porque o Botafogo ficava sempre atento ao placar do Fluminense vencendo. Chegou uma hora, você vai lembrar, tipo 30 do segundo tempo até os 40, quando o São Paulo tinha a bola, ficava trocando passes lá atrás. Quando essa bola chegava à zaga do Botafogo, os zagueiros do Botafogo ficavam trocando passes e o São Paulo não cercava, nem o Botafogo também, quando o São Paulo tinha a bola, cercava. Tipo assim, tá bom para os dois. Numa saída errada do goleiro Jandrei, o Botafogo marcou o gol da vitória. Mas, se tivesse terminado empatado, estava de bom tamanho também, Ricardo. Botafogo fez aquilo que queria. Isso conquistou o campeonato, que era o mais importante, independentemente de ter vencido ou não, Ricardo. Foi um final de semana distinto para quem estava assistindo o jogo. Porque a gente que é analista de futebol tem que ter uma noção de todos os jogos. Então, via um pouco de um, via um pouco do outro. E tu colocaste muito bem o que foi esse jogo. Foi um jogo chato de se ver. Jogaram na perspectiva do outro jogo que eles interessavam. O Botafogo, com esse venezuelano infernal, fez um gol de craque, sozinho,
em vez de jogar para o lado, porque geralmente a gente joga quando o goleiro para, não pede apoio do goleiro. Mas ele não, jogou por cima. Craque, genial. Então o Botafogo jogou em cima do resultado, entendeu? Simplesmente isso. É verdade. Agora, Ricardo, como jogam os dois estrangeiros, hein? O Almada e também o Savarino. Os caras têm uma facilidade e jogam sempre em linha reta, sempre na vertical, né, Ricardo? Isso tudo observar, Fernando. O Savarino, ele não tem corpo, ele é franzino. Mas é um jogador que tu não vê perder dividida. Ele está sempre vivo para receber a bola. Ele está sempre fazendo um dois com o colega mais próximo. É um jogador sensacional. Eu gosto muito, rapaz, do futebol do Savarino e do Almada, os dois. O Almada não deve ficar, ele mesmo já disse que tem pretensão de jogar na Europa, de sair, né? Mas o John Textor conseguiu montar um elenco muito qualificado para esse ano. Não é à toa que conquistou o futebol brasileiro e conquistou a América, viu, Ricardo? E digo mais, Pedro. Grêmio e Internacional só voltarão a ter títulos nacionais se adentrarem com SAF. Fora isso, eu não acredito, porque a SAF é uma impulsão muito grande. É verdade, bem interessante mesmo. Ricardo, finalizando com você, o Botafogo viajou ontem à noite mesmo para o Catar, para Doha, no Catar, aonde vai ter o campeonato intercontinental aí com alguns clubes, né? Dentre eles Real Madrid. O Botafogo já estreia depois de amanhã contra o Pachuca do México. Dá para sonhar com mais um título para o Botafogo esse ano, Ricardo? Pedro Neto, o Pachuca do México, você sabe que onde termina a América Latina é lá no México, né? Aham. E o clima deles lá é um clima bastante quente. Eles vão para um país de clima quente. Talvez seja um jogo onde a correria mexicana pode complicar um pouco o Botafogo. Mas quem quer tentar, pelo menos, uma condição de possível campeão mundial, tem que passar por isso. Mas o Botafogo tem, hoje, bom futebol para chegar na final. Finalizando com você, Ricardo, campeonato nosso aqui, os clubes nossos, amanhã, dia 10, o Eduardo Machado assume, né, de direito e de fato, o ABC Futebol Clube. Muito embora de fato ele até tenha assumido, só não pode assinar. Mas espera-se na quarta-feira o anúncio aí de no mínimo de 10 a 12 contratações. O ABC corre contra o tempo, né, Ricardo? O nosso time, quer dizer, o ABC precisa contratar qualidade. Ele está na Série C, ele tem que contratar no mínimo jogador de Série C. Se der para contratar algum da B, melhor ainda. De D, nem pensar. Levando em consideração que o ABC quer ascender de série, então o seu homem do futebol, que é como é o nome dele? É o Ornelas? O contratado, Agnello. Agnello. Ele está ciente que o treinador Neifran é exigente. Neifran, quando foi contratado, deve ter feito alguma exigência. Porque se ficar só com um grupo de jogadores que não estão contentes, ele vai achar muito ruim. Eu não acredito que ele peça jogador que seja acima da média. Ele vai pedir jogador que vai dar condições ao ABC a fazer uma boa campanha. Então, estou altamente curioso para ver quais serão essas contratações. Verdade. Ricardo, mais alguma coisa? Só dizer, condenar o árbitro Anderson Daron. Não sei se você viu, eu vou lhe mandar depois do filme, no qual ele foi fazer uma inspeção de um jogo lá no Ceará. Aí o torcedor gritou para ele: Daron, vai roubar hoje? Sabe o que ele fez, Pedro Neto? Eu vi. Sabe o que ele fez? Eu vi. Viu? Vi. Eu não vou dizer o que ele disse, mas, sinceramente, uma pessoa que tem que ser o número 1 do espetáculo, fazer uma palhaçada daquela, ele tem corpo de alterofilista só na casa dele. É verdade. Grande abraço, Ricardo. Muito obrigado, viu, amigo? Pro Maicon e pro nosso mago aí. Anselmo. Ele disse que ano que vem o Vasco dele vai vir forte, viu, amigo? Muito forte.
vai praticar regata na Guanabara, na Baía da Guanabara. Tá bom, Ricardo. Grande abraço, meu amigo. Tudo de bom. Olha só, pessoal, deixa eu mandar os abraços aqui, que tem muita gente aqui. O pessoal, final de semana, quando chega. Grande Vavá, lá na Câmara Municipal. Valeu, Vavá. Pedrão, tô aqui. Valeu, Vavá. Um abraço. Joãozinho, tá lá em Cuiabá. Valeu, João. Um abraço. Diógenes Bernardino. Valeu, Diógenes. Um abraço também. Guilherme, grande Guigui. Um abraço. Carlinhos Graxa, lá em São Gonçalo do Amarante. Valeu, Carlinhos. Um abraço. Jackson Nunes, vibrando aqui com o Botafogo. Meu amigo Pelé, corretor de imóveis. Valeu, Pelé. João de Deus está aqui. Eliomar Siqueira, dizendo que o Vasco tem que melhorar muito. É verdade. A família Cavalcante aí em São Gonçalo, Poti, Alexandre, Paulo Tarcísio. Um grande abraço. Fátima lá em São Gonçalo. Obrigado, Fátima. Cátia Cristina, lá no Conjunto Santarém. Um beijo, Cátia. Está feliz com o Vasco, o Corinthians. Os dois se mantiveram, principalmente com a reação do Corinthians. Os alicrinenses Betinho, Josemar, Daniel, Washington Fernandes, Orlando Caldas, Fran Rocha, todos eles estão aqui, alicrinenses aqui, Edmilson Lima, grande abraço a todos. Jailton, meu lateral direito, Júlio César, meu lateral esquerdo, Aldemir Faustino, Revil Alves, grande advogado Revil, seu Edilson Viana, lá no Agora RN, um abraço. Elisiário Júnior mandou aqui uma foto do Vasco da Gama, o banner do Vasco, valeu amigo, Avandir Prachedes, pessoal lá da Pelada, Pijama, meu artilheiro, Gil, meu goleiro, um abraço, Magno, diretor lá do ABC, está aqui também. Aderson, professor de Direito Tributário, encontrei com a Aderson no sábado no restaurante, ele feliz da vida, dizendo, amanhã seremos campeões, e foi campeão mesmo, viu, Aderson? Parabéns, meu amigo, valeu. Moraes também é outro botafoguense, Moraes, ex-Detran, vibrando com o seu Botafogo, mandou um monte de fotos aqui, do Botafogo, né, Moraes? Ítalo Prachedes lá em Mossoró, Manuel Belo, outro botafoguense, Manuel Belo, um abraço, doutor Roberto Vital, botafoguense também, um abraço, meu amigo Tomate, valeu Tomate, Edivaldo dos Guararapes, grande abraço Edivaldo, Marcos Luzia e Múcio Luzia, um abraço os dois, José Joaquim da Lira, o tio Lira, muito boa tarde tio Lira, Herbert de Souza, torcedor do ABC e do Vasco da Gama, J. Júnior, lá da Zona Norte, valeu. Geraldo Júnior está mandando um abraço aqui para o Alexandre Batata. Natanzinho, está lá em Pau dos Ferros, valeu, Natan. Carlos Alfredo, fez direito comigo, é torcedor do Botafogo. Ailton Medeiros também é torcedor do Botafogo, está aqui firme e forte. Meu amigo Nogueira, lá em Nova Cruz, valeu, Nogueira, um abraço. Edivan Rodrigues, torcedor do Vasco da Gama e do ABC, valeu amigo. DJ Maninho lá em Serra Caiada, valeu Maninho. Eider, meu zagueiro da Pelada, torcedor do Botafogo, pessoal do Botafogo apareceu, viu rapaz? Dido Costa é outro botafoguense, né Dido? Um abraço. Marcelo lá em João Câmara, valeu Marcelo. Carlinhos, fotógrafo na Cidade da Esperança, mandou um monte de foto aqui do Botafogo. Valeu Carlinhos, um abraço. Josa também é torcedor do Botafogo. Josinha, meu lateral lá da minha Pelada. Marcos Luzia está aqui. Maurício Metterlink, torcedor do Vasco, mas parabenizando o pessoal do Botafogo. Valeu pessoal, muito obrigado. Quem está mais aqui? Subtenente Joanildo, Dona Elielba lá na Câmara Municipal, seu João também, um abraço nos dois. Boroquinha, torcedor do Vasco, mas disse que está feliz com a vitória do Botafogo, porque o seu irmão é botafoguense. Muito legal, muito bom isso aí. Zé Maria, um abraço para o Rodrigo aqui em Parnamirim, para suas filhas Eloá e Esté. Suas filhas não, suas netinhas, Eloá e Esté, são as duas netinhas. Rui Barbosa, grande presidente, um abraço para você também, viu amigo? João Batista lá em Macaíba, Hernani, Savinho e Carlinhos lá no 668, um abraço também para todos vocês, a todos que nos acompanharam aqui neste dia 9 de dezembro. Muito obrigado, pessoal, pela atenção de todos e amanhã estaremos de volta a partir das 13 horas com o nosso Metrô Esportivo. Às 18 horas eu volto com o nosso Nordeste News. Até lá! TV Metropolitano, onde nossa gente é destaque.